Bom dia, meus queridos. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom. Mais um dia, gente. Como é gratificante, como eu louvo a Deus por Ele estar dando, nos dando, melhor dizendo, esse dia. Um dia de milagre. Um dia de milagre. O milagre já acontece porque eu sei que, gente, que é Deus que desperta você, é Deus que está me despertando, dando o direito de viver esse dia. Para alguns esse dia será um dia tão marcante. Para alguns esse dia será um dia de exaltar, glorificar pelo milagre, pela cura, pela libertação, pela porta de emprego que se abre, por conquista devido ao seu trabalho, seu empenho, seu estudo, a conquista que muitas vezes vem através de muita renúncia. Então, muitos nesse mundo que Deus nos colocou, são gratos, são adoradores, são pessoas que não tiram do coração a palavra que alcançou, que fez guarida, que está germinando, e vem aí os frutos, enfim, tanta coisa que a gente pode trazer à tona, mas hoje, glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Que a paz do nosso Senhor alcance a sua mente, seu coração, o seu lar, tudo que você tem e tudo que hoje foi planejado, aquilo que você falou, hoje eu vou fazer isso, eu tenho que resolver isso, o Senhor está à frente, coloque Ele à frente e tudo dará certo. Tudo será conforme a soberana vontade de Deus. Falando nisso, gente, eita tema maravilhoso que Deus pôs no meu coração. Eu fiquei pensando como Deus é maravilhoso. Veio à minha memória líderes, pastores, pastoras, onde Deus permitiu que eu fiquei um tempo ali como escola, como um aprendiz, como discípulo. Então a minha caminhada já começa nos anos 90, ano 91. Deus, pela sua misericórdia, me colocou numa grande casa de oração que tem aqui em Osasco, mas eu era bem jovem, ali eu fui aprendendo. Deus ainda me colocou numa outra casa de oração também, que eu louvo a Deus pela vida daqueles líderes, pois olha, são 72 anos que eles estão anunciando o Evangelho, já estão espalhados em todo esse território chamado Brasil. A eles, sim, a eles, Jesus Cristo, Ele salva. Jesus Cristo, Ele cura. Jesus Cristo é o batizador com o Espírito Santo e Jesus Cristo voltará. Todos vocês, meus queridos, deixo aí a minha paz seja convosco e parabéns pela conquista. Nesta casa eu fui discipulado, eu aprendi e coloco em prática tudo aquilo que a Bíblia, ela relata e não volta atrás. Está falado, está escrito e há de se cumprir tudo que a Bíblia revela. Por isso estou feliz porque segundo livro de Pedro, anota aí, gente. Hoje nós estamos no segundo livro de Pedro, melhor dizendo, perdão, capítulo 1. Eu separei o 13 e 14, mas tem outros versículos aqui que é chave, é bênção. Mas Pedro traz algo muito importante. Ele já tinha noção do que ia acontecer com ele. Um homem chamado por Deus, um homem que precisou ouvir 3 perguntas, após as 3 perguntas do próprio Cristo ressuscitado, ele se converte de verdade. Ele assume aquilo pela qual ele foi convidado pelo próprio Jesus, chamando ele, vem e segue-me. Pois aqui ele diz algo profundo, considero importante. Enquanto estiver nesse tabernáculo, neste corpo, sim, estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de você. Gente, em primeiro lugar, eu quero pensar aqui e trazer à tona algo que pode nos ajudar a entender e compreender essa palavra. Todo bom motorista, até aqueles que alguém pode dizer, não é tão bom motorista, mas todos nós, no período de tempo, nós vamos fazer aquela renovação. Alguns anos atrás, era aplicado até um teste, para quem não sabe. Era para saber como é que estava a sua memória, o que você guardou de toda a instrução.
Mas conta-se uma história, gente. E essa história me trouxe à tona algo que também tem a ver com as coisas relacionadas à palavra de Deus. Você já parou para pensar, já que a gente vai pensar junto aqui, mas você já parou para pensar se você fosse submetido a um teste sobre a sua entrada no reino de Deus, como você seria avaliado em seu teste ou nesse teste? Pense um pouquinho. Às vezes eu fico vendo algo que é até interessante, eu aqui, minha digníssima esposa, a Bispa Noemi, e neste trabalho desta igreja, existe algo lá que nos chama a atenção. Porque chega um momento que cada um daqueles que estão mostrando o quanto conhece da Bíblia, deve citar vários versículos da Bíblia de forma decorada. E uns vão falando em questão de segundos. E naqueles segundos ali, se não falar ou se não ter como pontuar, passa para o outro. Aquele que citou muito mais versículo, ele ganha aquela rodada de teste de conhecimento da palavra. Mas a verdade tem que ser dita. Não basta apenas a gente chamar a nossa memória algum versículo que a gente tem como decor. Existem vários que você vai lembrar aí, mas a questão é a prática. É como você tem usado, como que é a sua vida dia a dia, com a sua família, aonde você vai, com quem você convive, como que é a prática desse versículo que você tem aí na sua memória. Por isso, querido, esse teste vai nos trazer à tona o quanto nós recebemos e somos praticantes da palavra. Sim, a palavra que alcançou a sua mente, alcançou a minha mente, mas está no nosso coração. Conta-se que o Senhor recebeu um e-mail, e no e-mail ele tinha que agora, naquela data, daquele dia, comparecer para fazer novamente o teste sobre a sua carteira de habilitação. Ele tinha que renovar, melhor dizendo. E ele falou, isso aí para mim, poxa, eu já estou dirigindo há tanto tempo, tantos anos que eu estou dirigindo, para mim isso vai ser normal. E de repente chegou o dia, e ele, chegando lá naquele momento, foi colocado ali algumas coisas, ele logo olhou, ele falou, poxa, tem algumas coisas aqui que parece que eu vou ter problema. E aí o teste que ele fez, ele viu que teve alguma dificuldade, entregou para aquela pessoa responsável, a pessoa toda segura seu, vamos dizer, seu formulário, ela está segurando, e ele veio pegando uma caneta vermelha. E quando ele pega essa caneta vermelha, ele sabia que ele só poderia errar 3 questões. E ele estava tão seguro, porque ele já dirigia há muito tempo, ele tinha um bom tempo conduzindo o veículo, estrada, etc. Então ele estava convicto que não seria nada complicado ele fazer esse teste. Mas quando ele viu o senhor pegando a caneta vermelha e começou a examinar o teste, ele sabia que era só 3, mas ele viu marcando 1. Já chamou atenção. De repente ele viu marcando 2, 3, 4, 5, 6. E aí aquele senhor falou, olha, senhor, felizmente, pelo que eu vi aqui, o senhor terá que refazer esse teste, pois se você não foi aprovado. Era no mínimo 3 erros, você tem 6. Ele sentiu que aquela experiência foi uma experiência não muito, muito satisfatória, mas ele sentiu como que foi algo humilhante para ele. Pois bem, por quê? Porque ele já dirigia há muitos anos, ele sabe, uma cabecinha, como muito, na cabeça dele, o básico, vai ser o básico, ele sabia. Pois bem, gente, o que eu quero dizer com tudo isso, para que a gente possa mergulhar aqui, é que tem muita gente assim, cita alguma coisa, fala, não, eu sei que está na Bíblia. Não, eu sei que a Bíblia diz, eu sei o que ela fala, eu sei também que ela diz sobre a salvação, sobre aqueles que não praticam a palavra. E muitas pessoas com esse negócio, eu sei, eu acho, eu penso, não precisa me falar, eu sei que está lá, mas na verdade nós precisamos sim falar. Eu estava vendo, gente, e eu fiquei pensando, são mais de 500 e poucos vídeos que daqui dessa plataforma do Face vai para o Facebook. Ou seja, se cada pessoa quiser ver uma mensagem por dia, ela vai alcançar 1 ano, porque são mais de 500 e poucos vídeos que eu venho falando sobre a palavra de Deus.
vocês podem notar que dificilmente, mesmo eu tentando me controlar em algumas vezes, o Espírito Santo é tão lindo, tão maravilhoso, e nos visita, nos traz uma alegria, que nós que conhecemos os dons do Espírito Santo, lembra? A gente tem que se manter de uma forma que você possa me ouvir neste idioma. Alguém vai entender. Qual idioma? Nesse que eu estou falando, que você está me compreendendo. Mas se eu começar a falar em outro, naturalmente eu tenho que traduzir, se não há alguém que traduza aquilo que Deus está falando pela minha boca. Está entendendo? Então tome muito cuidado, que o segredo está aqui agora. Se parar para pensar, você vai notar que poucos querem fazer o que tem que ser feito. Falar a palavra, pregar a palavra, viver a palavra, estar enquadrado na palavra e não abrir mão da palavra. Porque a palavra tem nome, gente. A palavra tem um nome maravilhoso. O nome que está sobre todos os nomes, no céu, na terra, e eu vou dizer mais, até no inferno. Esse nome tem poder. Chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a minha, sua palavra viva. Por isso, que você fique atento, que eu estou trazendo para você alguém que estava tão confiante, porque dizia, sabe, eu sei, chegando lá não vai ter problema. E ele foi, infelizmente, reprovado, teve que retornar e quase não conseguiu. A história diz que ele quase não conseguia passar. Por isso que Pedro aqui, ele traz algo fundamental, porque ele está dizendo, enquanto eu estou vivo, enquanto eu estou neste corpo, eu tenho que fazer você entender, compreender e trazer à sua memória a palavra pela qual eu ouvi. Ele é testemunho ocular, gente. Ele ouviu, ele viu, ele não só ouviu o próprio Cristo, o verbo que se encarnou, mas ele ouviu a própria voz do Deus Pai, falando sobre a pessoa de Jesus. É só você pegar esse texto que você vai ver, que ele fala sobre isso. Mas tem muita gente que se não for, desculpe com amor que eu vou falar isso, mas se não for um charamanaias, parece que Deus não está falando, parece que se não tiver algo que foge da sua compreensão, parece que Deus não está falando, pois ele traz algo aqui, algo que para mim é importante eu falar com toda calma, com toda segurança. Ele diz que esta palavra pela qual muitas vezes eu e você deixa de lado, porque a gente se esquece, deixa de praticar, porque a gente não luta, porque nós deixamos muitas vezes, vou até mudar, deixamos muitas vezes de lutar contra o pecado. Pois esse esquecimento, gente, ele traz a palavra justamente por isso, sempre terei o cuidado, olha ele falando, Pedro falando, por isso sempre terei o cuidado de lembrar-lhes estas coisas. Aí ele traz algo mais profundo, se bem que vocês já a sabem, estão solidamente firmados na verdade que receberam. Mesmo assim, ele traz à tona. Você tem que se lembrar, você tem que se alimentar, você tem que todos os dias trazer à tua memória, ao teu coração, a palavra que vai gerar vida e vida eterna. É isso que eu fico observando agora. Pregar a palavra, são poucos que estão pregando e ensinando. São poucos. Hoje, a ênfase está na revelação, está na questão de profetizar, de se levantarem como profetas ou profetisas e trazendo algo que muitas vezes, quando se busca base na palavra, mas a Bíblia não diz isso. A palavra não ensina isso. Então, é estas coisas que hoje eu estou aqui, junto com vocês, aprendendo, e você tem toda a liberdade de trazer um comentário, de citar algo que você tem experiência, que você tem maturidade, porque quem vê o teu comentário, por isso que eu amo quando alguém entra e faz um comentário, ajuda as pessoas, gente, a se converter de verdade ao Senhor Jesus, ajuda as pessoas a ter compreensão sobre a palavra de Deus, ajuda as pessoas a não abrir mão da salvação que foi conquistada naquela cruz, dada a mim pela graça, pela misericórdia, a todos nós, a mim e a vocês, dada a mim, a vocês, porque a Bíblia diz, eu amo a palavra, a Bíblia diz que Jesus,
Ele veio te buscar, veio me buscar. Nós estávamos perdidos, e ele nos tirou das trevas para a luz. Então a Bíblia diz claramente que ele veio para destruir as obras de Satanás, que ele veio buscar o que se havia perdido, que ele é o pão da vida, que ele é a água. Oh, meu Deus, ele traz toda a revelação, ele é a porta, ele é a nossa saída, ele é o nosso escape. Ele é tudo que eu e você precisa. Mas onde está escrito? E onde eu vou achar isso? Na palavra. Pedro diz coisas maravilhosas aqui. Ele diz, essa é uma das razões. Olha o que ele vai falar. Essa é uma das razões pelas quais Pedro traz à tona para que eu e você nunca mais abra mão desta palavra, e como o fundo do louvor diz, esconda mesmo a palavra no teu coração, para não pecar contra Deus. Então ele diz, considera importante, enquanto eu estiver nesse tabernáculo, deste corpo, despertar a memória de vocês. Meu Jesus. Porque eu sei que em breve deixarei este tabernáculo, como o nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Olha o que ele está dizendo aqui. O próprio Pedro tinha consciência de tudo que estava para acontecer. E ele fala, tenho que chamar de novo tudo que eu estou ensinando, tudo que eu estou falando, tudo que diz respeito à salvação da alma deste homem, desta mulher, desta família, desta criança, deste jovem, deste junior. Não cesse de pregar, não cesse de anunciar o evangelho, que é o poder de Deus. Gente, se você se concentrar nestas coisas, que coisas? Na palavra de Deus. Se você se concentrar na palavra de Deus, você não vai esquecer. Ela sempre vai vir aqui, ó. Você vai ter uma playlist da palavra de Deus, guardada no teu coração. E quando isso acontecer, e que aconteça hoje, em nome do Senhor Jesus, sabe o que diz o versículo 10 desse mesmo capítulo? Sabe o que está falando lá? Eu vou ler para você. Portanto, irmãos, empenhe-se ainda mais. Se coloque, se jogue, se proste, busque. Acho que assim é melhor para você entender. Todo dia tira um tempo. Seja de dia, de tarde, de noite. Tire um tempo para você se empenhar em se aprofundar para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Pois se agirem assim, segundo o que nós estamos aprendendo hoje na palavra, jamais nós vamos tropeçar. 2 Pedro, capítulo 1 e verso 10. Oh, aleluia! É a palavra do Senhor que vai trazer a cura, a libertação, vai abrir teu entendimento, vai lhe dar sabedoria do céu, vai te conduzir em caminhos planos, não em caminhos tortuosos. Por quê? Porque quem é o caminho, segundo a palavra? Eu estou falando. Ele diz, eu sou o caminho. Ele não fala só, não sou só o caminho. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Palavra. Então eu tenho que trazer para vocês, para qualquer pessoa que Deus colocar diante de mim a palavra, porque é ela que fará o efeito. Enviou-lhes a palavra e os curou. Hoje, olha o que eu vou dizer, esta palavra, ela traz a cura, ela traz a libertação, ela te liberta de toda a ignorância. É esta palavra que você deve deixar, porque ela está batendo aí já, ó. Entrar aqui, quebrar qualquer tipo de fortaleza que não provém de Deus e alcançar o teu coração, ela vai germinar. E germinando, você vai estar enquadrado em João capítulo 15, depois você vai lá e lê. Oh, glória a Deus! É como está dizendo aqui a nossa querida pastora Rose Andrade. Deus te abençoe, a paz do Senhor, minha querida. Está dizendo verdade, e ela está dizendo ainda, além da verdade, é assim mesmo. Então você vê que Deus, Ele vai confirmando, Ele vai trazendo à tona verdades que talvez, algum tempo você já até ouviu, mas por algum momento, infelizmente, porque você talvez nunca leu, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10, talvez você não tinha ideia do que está falando aqui, Pedro está trazendo à tona aqui. Portanto, irmãos, empenhe-se ainda mais para consolidar o chamado, a eleição de vocês. Pois se agirem desta forma, jamais tropeçarão.
Então, guarde a palavra de Deus em seu cardia, no grego coração. Guarde essa palavra no seu coração. E seja praticante com atitudes. Opa! Praticantes com atitudes que louvem a Deus. Aleluia! Louve ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gente, a Bíblia é tão clara que em 2 Pedro, capítulo 1, verso 19, diz o seguinte: assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas. E vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como uma candeia, meu Deus, que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em seus corações. Olha a palavra que Pedro traz. Agora, vou abrir uma exceção aqui. Gente, aí está a palavra que eu sempre falo, que é profética. Aí está a palavra que, de fato, ela vem através da minha boca como eu estivesse aqui. Estivesse não, vou até mudar. Estou, em nome do Senhor Jesus, profetizando. Acho que agora você vai entender. Porque a palavra está dizendo assim, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em seus corações. Como que isso vai acontecer? Quando eu prestar atenção, quando eu aceitar a palavra, porque a palavra está clara aqui. Assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas. E ele não para só, ele diz, e vocês farão bem, se a ela prestarem atenção, como uma candeia que brilha em lugar escuro. Deus tira você desta escuridão, essa falta de conhecimento, essa falta, sabe, muitas vezes, que você sente porque você escutou algo e achou que aquilo tudo era de Deus e nunca foi. O segredo está na palavra de Deus. O segredo maior que nós temos, ela revela o que mais você precisa, o que eu preciso. Ela é a resposta para qualquer tipo de indagação. Ela é a resposta para o seu casamento, para o seu relacionamento, pelo seu trabalho. Ela é a resposta para o seu esposo, sua esposa, seus filhos. Ela é a resposta porque ela vai te conduzir a ter a vida eterna com Deus. Aleluia! Quer que eu continue? É maravilhosa a palavra. Eu amo a palavra, gente. Graças a Deus que Deus pôs essa maior alegria no meu coração. Quem já me conhece há alguns anos sabe que eu sempre fui voltado, não só à parte do louvor, não só como músico, mas principalmente quando Deus me chamou para que eu pudesse ali ser da parte dele, um atalaia, um querix, ele que me deu, eu fui dado por Deus à sua igreja. Então eu tenho isso aí no meu coração, mas eu amo falar porque a palavra ela salta, ela vem ao meu coração e eu estou orando e falando, Espírito Santo, tem tantas pessoas que precisam ser tocadas por esta palavra, para que elas amadureçam, para que elas não percam o direito da salvação, para que ela tenha essa palavra realmente aqui, Jesus, guardada no coração. A Bíblia diz, muito mais profundo daqui para frente, olha o que ela diz. Antes de mais nada, Pedro novamente, gente, vai trazer uma revelação profunda. E eu espero em Deus que este versículo agora, você entenda que nós, e qualquer um daqueles que são meus colegas de labuta, pregadores e mestres na palavra, qualquer um de vocês, meu querido, entenda como eu estou sendo impulsionado neste dia para falar o que eu vou falar aqui. Você não deixe de falar isso. Porque as pessoas são guiadas muito pelo que vê. Pega essa, muito pelo que vê. As pessoas são guiadas muito pela personalidade de uma pessoa. Pelas algumas atitudes que algumas pessoas têm ao púlpito. Ou mesmo saindo do púlpito, descendo no nabo da igreja e criando muitas coisas que muitas vezes, aos olhos daquela pessoa, tem tudo a ver com aquilo que parece, né, que está enquadrado na palavra. Mas quando a gente vai na palavra, a gente descobre que aqui, de fato, é a verdadeira profecia. Aqui, de fato, está Deus falando comigo e com você. Porque, antes de mais nada, Pedro diz, antes de mais nada, antes de mais nada, saibam, Jesus, que nenhuma profecia, olha o que ele vai dizer, saibam, que nenhuma profecia, da onde? De quem? Qual profeta? Da Escritura.
Saiba que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. 2 Pedro 1:20. Olha eu fechando a nossa live agora. Pois jamais a profecia teve origem ou na vontade humana. Nesta versão diz, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, gente. Mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Aí eu pergunto, quem que colocou esta palavra e falou, você vai dizer isso, você vai falar desta forma, abra a tua boca que eu vou te encher. Eu vou trabalhar na tua mente. É aqui, ó. O discernimento do Espírito Santo está aqui na minha mente, atuando e trabalhando. E na hora que eu penso uma coisa, ele me leva para uma outra situação. Assim como acabei de ler o versículo, assim como veio na minha memória, agora, algo que tem a ver com isso. Por quê, queridos? Porque hoje, se falar bem, falar que vai dar tudo certo, falar que não vai ter problema nenhum, que tudo que está acontecendo vai ser resolvido, porque Deus é amor. Porque Deus é um Deus de misericórdia. Mas não se fala que Deus também é um Deus de justiça. E quando a gente apresenta o Deus de justiça, primeiro ponto, que eu já fico pensando, Deus sim, ele traz tudo à tona, ele vai fazer as coisas realmente, aquilo que foi mal, se tornar realmente de acordo com a Bíblia ensina, transformando no bem, o bem para essa pessoa, o bem para aquela família. Mas ele também é um Deus que, através de toda a situação da má escolha, do mau caminho, ele traz a divina correção. Ele traz a divina correção. Justamente para você não ter no seu coração apenas uma palavrinha que todo mundo esquece. Há muita gente só no remorso, mas não vive o verdadeiro arrependimento. O arrependimento verdadeiro é aquele que Deus sonda e conhece e fala, bom, ia morrer, ia descer a cova. Mas eu vi, eu sei, está claro o seu verdadeiro arrependimento. Eu vou te dar, poucos vão entender o que eu vou falar agora, eu vou te dar mais 15 anos. Será que isso está na Bíblia? Porque quando ele recebeu o recado do profeta, o Espírito Santo usou ele para dizer, ó, diga a ele, ó, organiza a sua vida aí, coloca tudo no seu devido lugar, deixa tudo arrumadinho, porque você não vai viver, essa doença aí que você tem aí é para a morte. Ele virou o rosto e ele clamou a Deus. Não vou nem dizer quem é, porque eu sei que pessoas vai pegar como palavra rema agora. E virando o rosto, se indica que ele deixou de olhar para tudo que ele tinha, as posses, o poder, seu grande exército. Deixou de olhar em tantas situações que ele poderia se apegar. Ele buscou misericórdia e se arrependeu profundamente. O profeta estava até indo embora. De repente Deus fala, volta lá. Peraí, vamos ficar pensando aí, volta lá. E ele voltou. Deus hoje diz claramente para mim através dessa palavra. Muitas coisas têm acontecido, queridos, porque nós, eu vou me incluir, nós muitas vezes deixamos de pôr em prática o que nós recebemos, o que nós aprendemos. A palavra, ela é uma chave. A palavra, ela é uma espada de dois gumes. A palavra é a maior autoridade que Deus nos deu e deixou aqui. Tudo está na palavra. O próprio Cristo, ele declara, está escrito. Não tem como alguém dizer que é autoridade se não estiver enquadrado na palavra, vivendo a palavra, colocando em prática o que o próprio Cristo nos revela, nos ensina, para a gente caminhar até aquele grande dia, Maranata, hora vem Senhor Jesus. O rei teve de Deus a resposta, porque Deus conseguiu levá-lo a um ponto que muitas vezes alguns não conseguem. Que ponto? Ao arrependimento. Deus atuou em tudo. Deus já sabia, mas estava esperando qual seria a atitude dele. E a atitude dele nos ensina que quando a gente se arrepende
e volta a ser praticante da palavra, ele nos tira da escuridão, ele nos tira das trevas, nos tira da ignorância, ele nos tira, nos liberta da doença, da opressão, da depressão. Ele põe em retirada por 7 caminhos. Todo espírito se levantou para destruir o teu chamado, destruir a tua família. Meu Jesus, você consegue entender o que Deus está falando? Olha, para mim, para você, através desta palavra sendo revelada. Antes de mais nada, saiba que nenhuma profecia da Escritura, está entendendo? Da Escritura, eu quero que você entenda, a palavra de Deus provém de interpretação pessoal. Eu me agarro na palavra, eu me lanço na palavra, eu espero de Deus a resposta através da palavra, e Deus já está respondendo para muitas pessoas. Ei, seu erro foi que você deixou de ouvir e praticar a palavra de Deus. Ei, esse mal alcançou porque você deixou de ler de forma como a Bíblia nos ensina no Salmo 91, que nenhuma praga, que nenhuma peste, que nada pode te atingir desde que você esteja enquadrado na palavra de Deus. Ei, a porta se fechou, mas Deus diz através da palavra que ele pode abrir. Mas e aí? Você é praticante da palavra? Ah, vamos hoje? Amém. Então hoje tome posse, seja praticante da palavra. Você não aceitou Jesus ainda, então hoje é o dia de você aceitar. Aceite esta palavra. Aceitando a palavra, você está aceitando o próprio Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu não tenho como dizer outra coisa. Tudo está na palavra, tudo é palavra. Temos que viver segundo a palavra, respirar a palavra, se alimentar da palavra, beber esta palavra, como ele mesmo diz. Ei, quem tem sede, vem a mim e beba. É a palavra. Nicodemo não teve como, chegou em Jesus, trazendo toda uma introdução, todo um louvor. Sabemos que tudo o Senhor está fazendo, realizando sinais, prodígios, maravilhas, provém da parte de Deus, porque ninguém pode fazer isso. E ele foi trazendo tudo que você, indo lá, você vai encontrar, como ele tentou criar uma bela introdução, e Jesus já cortou. Tem que dizer algo a você, o quê? Importa que você tem que nascer de novo da água e do Espírito. E aí vem o entendimento. Tem muita gente que não nasceu nem da água e nem nasceu do Espírito. É apenas um ouvinte, não seja apenas ouvinte. Seja praticante desta palavra, deixa ela entrar e, como diz o fundo do louvor, fazer parte aí da sua vida, e você fazendo aí, ela fazendo parte da sua vida, melhor dizendo, você vai guardar ela no seu coração. E guardando esta palavra no seu coração, meu Jesus, que Deus te abençoe, querido. Que Deus traga a você esse entendimento, compreensão, que tudo que você precisa, eu preciso, tudo que nós precisamos está aqui na palavra de Deus. Ela é a maior autoridade que Deus deixou nessa terra, porque ela tem nome, repita, Jesus Cristo de Nazaré. Então não é um apóstolo, não é um evangelista, não é um pastor, gente, não é um mestre na palavra, nem um profeta, segundo a palavra de Deus, em Efésios, capítulo 4, verso 11 até o 16, você vai descobrir porque eu estou falando isso. Aí que está a questão. Eu apenas sou um enviado da parte de Deus. Eu sou apenas um querix anunciando o querigma, as boas novas do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu estou aqui, enquanto Ele permite, falando da palavra e trazendo à tona o segredo do reino de Deus, perdão. Por isso eu fecho dizendo, considero importante, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar em vocês esta palavra. Despertar na memória de vocês esta palavra. Amém? Querido, que Deus te abençoe. Peça a Deus, o Espírito Santo, Ele venha esclarecer muito mais. Que Ele venha te guiar muito mais a toda a verdade. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Aquele abraço do Espírito Santo. Beijo seu coração. Deus te abençoe. E hoje, não é amanhã não, hoje, esta palavra venha gerar em você vida e vida eterna para Deus. Amém? Shalom, bom dia.